Olá! A gente vai falar hoje de uma escola literária que às vezes chateia um pouquinho, que é a chamada arcadismo, também conhecida como neoclassicismo. Neoclassicismo porque é como se a gente voltasse um bocadinho no que foi o classicismo de 1500, o classicismo do Camões. Vamos dar uma olhada? Veja lá, o arcadismo. Findo o poder da Contra-Reforma, filósofos e artistas lançam-se ao iluminismo e ao enciclopedismo no século XVIII, anos 1700, dando valor à razão e ao conhecimento, sempre partindo dos valores clássicos, Grécia e Roma, e classicistas, 1500, Camões. Nesse caso, o século XVIII é conhecido como o século das luzes. É como se esses filósofos iluministas dissessem: tragam luz à razão, por favor. Deixa de lado essa contra-reforma, deixa de lado de uma vez esse pensamento medieval. Vamos lidar com a razão, vamos estudar em livros importantes que reúnam todo o conhecimento que nós temos hoje na atualidade, as enciclopédias. E os escritores vão, a partir desse pensamento iluminista, que vai trazer a ideia que é a seguinte: quero ser feliz. Para ser feliz, eu preciso ser livre. E para eu ser livre, eu preciso ter conhecimento. Então, esses camaradinhas precisavam de conhecimento, precisavam de razão. E, nesse caso, os escritores chamados de Árcades vão se voltar para a questão racional. Há alguns acontecimentos interessantíssimos nesse século XVIII, que são, por exemplo, a primeira Revolução Industrial, que vai trazer o tear mecânico, que vai trazer a máquina a vapor. E muita gente que morava no campo inchou as cidades. Essas cidades ficaram lugares, às vezes, muito insalubres, perigosos, violentos, superlotados. Não havia espaço para todo mundo, não havia trabalho para todo mundo nessas indústrias nascentes no período da primeira Revolução Industrial. Os escritores, por sua vez, disseram assim: nós aqui não vamos falar sobre isso, porque nós estamos com uma saudade danada do campo, uma saudade danada do sol, uma saudade danada do nosso riacho, da tranquilidade, das ovelhinhas, do feno, que a gente tinha conhecimento lá atrás, antes da Revolução Industrial. E por isso mesmo, eles se reuniam nas Arcádias, eram clubes de poetas que escreviam seus poemas dentro de regras muito claras. Que regras? Vamos voltar ao pensamento clássico. Veja lá: equilíbrio, harmonia, clareza, acrescentando o racionalismo, razão, o bucolismo, tudo que era voltado para o campo, e o pastoralismo, também tudo que era voltado para o campo, mas esses poetas não queriam ser eles homens citadinos, homens urbanos. Eles queriam assumir pseudônimos, eles queriam assumir apelidos de pastores, poetas que viveram na antiga Arcádia, que era uma região grega, que era uma região na Grécia antiga. Por isso que nós chamamos essa escola de arcadismo ou neoclassicismo. Ok? Aí estão as palavras-chave. O que a gente tem a seguir? Eram regras demais para se fazer poesia árcade. E esses poetas reunidos foram criar a partir de 6 clichês. As regras eram tão contundentes que nós vamos chamá-las de clichês. Aquilo que se repete sempre. E eles colocaram em latim, para parecer bem com o que eles estavam fazendo, que era aquela poesia classicista, aquela poesia clássica. Esses são os principais. Fugere urbem, tradução, fugir da cidade. Não se fala da cidade, só se fala do campo. Aurea mediocritas, o equilíbrio vale ouro. Vamos viver em equilíbrio, não me atormente com suas paixões. Tudo em equilíbrio. Inutilia truncate, corta o inútil. Não me venha com aqueles excessos barrocos, aquelas antíteses, aquelas figuras de linguagem, aqueles filigranas do barroco. Não, vamos direto ao ponto do que nós precisamos falar. Locus amenos, vamos falar apenas de um lugar sossegado, tranquilo. Por exemplo, a própria Arcádia.
é um locus a menos. A mimesis, no caso nós sabemos que mimesis é a imitação da natureza, aqui para os Árcades significa vamos imitar os clássicos gregos, os clássicos romanos e Camões, muitíssimo. E ainda o carpe diem, aproveita o momento presente, depois nós não temos o controle de nada, antes nós não temos o controle de nada. Então esses são os clichês do arcadismo que estarão sempre presentes na poesia árcade. Faça favor de me dar um exemplo. Ah, está aqui. O maior escritor árcade brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga. Ele escreveu um livro importantíssimo chamado Marília de Dirceu. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o Dirceu, que representa o Tomás Antônio Gonzaga, ele vai fazer um pedido de casamento à sua amada Maria Doroteia, na verdade Marília. Veja como ele se relaciona à própria existência sua, Tomás Antônio Gonzaga, apaixonado por Maria Doroteia, com o personagem chamado Dirceu, que é o seu pseudônimo, e a sua musa inspiradora, que é a Marília. Nesse caso, na primeira parte, ele vai fazer um pedido de casamento para essa moça, ele vai falar de amor com essa moça, não é paixão, e ele vai falar do carpe diem. Vamos aproveitar o tempo que temos, ó Marília. E vai falar, evidentemente, do campo, do lugar sossegado, de toda a tranquilidade bucólica. Coloca no quadro para a gente fazer a leitura. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. É um pouco complicado para a gente entender. Na verdade, ele está dizendo assim, Marília, não pense você que eu sou um trabalhador de algum fazendeiro. Não, eu tenho meu próprio sítio. Esse sítio me dá tudo que eu preciso, me dá minhas frutas, e eu tenho minhas ovelhas, que me dão leite, que me dão lã. Sabe por quê, Marília? Porque eu tenho sorte, graças à minha estrela. Veja que tudo bonito, que tudo certinho, que tudo arrumado, que tudo bucólico. A Marília numa felicidade, o Dirceu numa felicidade. A proposta dele era ótima para que ela se casasse com ele e vivesse num lugar bucólico e extraordinário. Problema. Tomás Antônio Gonzaga era um dos inconfidentes, foi na época do período da Inconfidência Mineira, em Ouro Preto, Vila Rica, à época, e ele foi preso. E quando ele ficou preso durante 3 anos, até ser deportado para Moçambique, na África, e nunca mais voltar para o Brasil. E ele continua escrevendo o livro Marília de Dirceu na prisão. Só que, evidentemente, que acabou essa história de arcadismo, de delicadezas, de bucolismo. A coisa fica um pouco mais triste. Vejamos? Na parte 2, nós vamos chamar de pré-romantismo. Não chega a ser romântico, mas é pré-romântico. E veja como ele trata o amor pela Marília. Vamos ver no quadro. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, inda Marília, adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. Quando, eu mal podendo, então mais vivamente te diviso. Vejo o teu rosto e escuto a tua voz e riso. Movo ligeiro o vulto, os passos, e beijo a tíbia luz em vez da face, e aperto sobre o peito em vão os braços. Nesse caso, ele está dizendo que ele está numa masmorra, ele está numa cadeia, e ele vê a Marília em cada facho de luz que aparece naquela prisão. E ele acha que ela está ali, e vai até ela para abraçá-la e para beijá-la, e ele não encontra nada. Então é um momento de solidão, de tristeza e de sofrimento. Então veja que solidão, tristeza e sofrimento não fazem parte do arcadismo. Mas nesse caso, ele continua escrevendo o mesmo livro que é do período árcade. Ele não traz plenamente a ideia de liberdade de expressão que virá
com o romantismo, mas ele já nos apresenta o que será o romantismo do século XIX. Me dá um outro exemplo? Um outro grande escritor, no caso, um escritor português, Bocage. O Bocage, ele vai substituir a expressão locus amenus, lugar sossegado, por locus horrendos. Isso também numa segunda fase da sua literatura. Na primeira fase, ele é tipicamente Árcade. Já numa segunda fase, o Bocage vai lidar com o locus horrendos, o lugar horrível, o lugar ruim. É noturno, é assustador, tem fantasma, tem coruja, tem cipreste, tem cemitério, é feio, é triste. Muito próximo do que será o ultrarromantismo que vai chegar daqui a pouco, a gente vai estudar. Vamos dar uma olhadinha neste poema do Bocage. Vamos ver no quadro. Meu ser evaporei na lida insana do tropel das paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria, ah, mísero eu sonhava em mim, quase imortal a essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz me não dourava. Mas eis, sucumbe a natureza escrava ao mal, que a vida em sua orgia dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos, esta alma que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. Veja que dramático, aqui ele está falando de paixões avassaladoras e que não deram certo, que foram um sofrimento enorme para ele. Ele perdeu o seu ser na lida insana do tropel das paixões que o arrastava. Então ele pelo menos, se ele viveu uma vida de paixões e de erros e de enganos, que pelo menos na morte ele encontre sossego. Isso é muito próximo dos excessos românticos e afasta um bocado do arcadismo, não deixando de considerar Bocage também um dos grandes escritores desse movimento, dessa escola, o arcadismo ou neoclassicismo. Por enquanto é isso.